E aí, pessoal, hoje é domingo, eu pretendo ir pra academia treinar um pouco, começar a semana bem, né? Semana parece que vai ser um pouco mais leve do que habitualmente, porque o meu attending dessa semana, ele tá de férias. Então, assim, apesar dele estar de férias, ainda se espera que eu esteja no hospital, obviamente, todos os dias. Né? A gente ainda tem pacientes internados no serviço dele. A gente fica manejando esses pacientes. E já que meu attending está de férias, normalmente eu sou escalado para um outro time. E aí eu participo das cirurgias com esse outro time, né? Tenho o meu plantão semanal também. Então vai ser um pouco mais leve, porque a gente não tem casos, né, do próprio serviço. Como nós não vamos operar pacientes no serviço, do meu principal rodízio, eu não vou ter pacientes para ver durante a semana dentro do meu serviço, né? Mas eu ainda vou, então, basicamente participando de cirurgias, né? Cuidar dos pacientes que estão atualmente no serviço para dar alta, mas aí provavelmente não teremos novas admissões, o que faz com que as coisas fiquem um pouco mais leves, já que eu não tenho pacientes para cuidar na enfermaria. Aqui na cidade que eu vivo, não é a capital do estado, é uma cidade do interior do estado, onde basicamente o hospital é o principal atrativo, porque é um grande hospital, né, aqui nos Estados Unidos, é considerado um dos grandes hospitais do mundo. Então é uma cidade que gira em torno dele, né? Os profissionais, né, o emprego, a hotelaria, são pacientes vindo do mundo todo para serem tratados aqui. Então, apesar de ser uma cidade do interior, tem um dos melhores hospitais do mundo. Um efeito interessante desse nosso período de residência cirúrgica, residência médica, o trabalho, ele, de certa forma, ele é tão intenso que quando a gente tem uma folga, você tem um tempo livre, você não sabe muito bem o que fazer com o seu tempo livre. Quando você está trabalhando, você pensa em tantas coisas que você gostaria de fazer no seu momento de folga. Tem um livro que eu estou interessado em ler, né? Tem uma série que eu estou interessado em ver, tem um assunto, um tema que eu gostaria de entrar mais. No meu caso, eu tenho vontade de aprender a jogar golfe, eu estou me planejando para fazer isso, então poderia usar o fim de semana para fazer isso, né, quando eu estiver livre. Mas acontece que quando chega o fim de semana, tem todas essas coisas que você gostaria de fazer, você não consegue decidir por uma delas, e aí quando você percebe, o fim de semana já passou, já chegou ao fim dele, já está começando uma outra semana de trabalho. E aí durante a semana de trabalho, com certeza você não vai ter como fazer isso que você queria. Eu não sei se isso acontece com todo mundo. Claro que não é com todo mundo, mas acredito que aconteça com muita gente. E é uma coisa interessante da residência médica. Quando eu fazia ela, quando eu estava na residência médica no Brasil, quando eu cheguei ao fim, eu pensei, nossa, agora eu vou ter tempo para fazer, para pensar sobre algumas outras coisas. Pensar um pouco em como organizar minhas finanças. Nossa, agora eu vou conseguir pensar um pouco, estudar um pouco mais sobre investimentos, Eu entrei nesse outro momento da residência médica e pouco daquilo foi feito, continua pendente, e agora também os pensamentos eles voltam. É interessante que, apesar de eu ter tido uma experiência com uma residência prévia, muito das dificuldades, dos conflitos que eu tinha durante as primeiras residências, eles permanecem. Com certeza eu adquiri alguma maturidade, né? É óbvio. A gente percebe muito pouco dessa maturidade. Eu vou dizer para vocês, fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta residência, as coisas não vão ficando tão mais fáceis assim comparados com a primeira, não, viu? Os desafios estão lá, as pessoas continuam esperando muito de você, você tem que entregar, você tem que demonstrar interesse, você tem que... E as pessoas... O que eu percebo é que ninguém está muito preocupado se você fez uma residência ou 2 ou 3. Você vai ter que, por estar começando uma nova, você vai ter que demonstrar o mesmo interesse, a mesma competência de quando você começou a primeira residência que você estava fazendo. De outra forma, você vai ser mal visto. Então, é um desafio, porque agora você tem que demonstrar o interesse de coisas que não são mais novidade para você. Até mais.